A mais completa cobertura das eleições 2022, como manda a tradição dos 85 anos da Rádio Bandeirantes, acompanhando a cena política, trazendo diversos pontos de vista para o nosso ouvinte. Hoje nós vamos conversar com a deputada federal Tabata Amaral, do Partido Socialista Brasileiro, que foi reeleita por São Paulo com 337 mil votos. Ao longo dessas semanas depois do primeiro turno, nós temos dado espaço aqui, para conversar com políticos renomados, que ou já foram reeleitos com uma votação expressiva ou ainda estão disputando o segundo turno das eleições. Para quem não conhece a Tabata Amaral, ela tem 28 anos e ela já é deputada e estudou em Harvard e depois, quando voltou para o Brasil, entrou no mundo político, se filiou ao PDT e agora pertence ao PSB. Tabata, bom dia para você, seja bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Eu queria te perguntar qual é o balanço que você faz desse seu primeiro mandato. A Câmara dos Deputados era como você imaginava ou é bem diferente daquilo que você tinha como expectativa? Bom dia, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar conversando com vocês. Pedro, eu não tinha muita expectativa em relação ao que seria a Câmara, ao que seria a política, porque esse não era muito o meio em que eu habitava. Eu venho da periferia de São Paulo, sou filha de nordestinos com muito orgulho e por muito tempo eu cresci acreditando que a política não era uma coisa pra gente. A gente ouve muito na periferia, política é coisa de bandido, política é coisa de quem não presta, e infelizmente a gente vê muita politicagem, vê muita coisa errada. Então eu trabalho com educação já há muitos anos, tive a oportunidade de dar aula, de trabalhar na Secretaria de Educação. Essa é a minha luta principal, mas demorou para eu entender que a política era uma coisa que eu deveria acompanhar, que eu deveria estar atenta, que a política poderia ser algo bom. Então foram 4 anos de muito aprendizado, e aí coisas ruins, coisas boas que aconteceram, e talvez para trazer um resumo. Uma coisa que me assustou muito de cara e que continua me assustando é o tanto de ódio que a gente está vivendo. Eu tive que aprender a lidar com ameaças de morte. Eu tive que aprender a lidar com fake news. E eu não esperava tanta divisão, tanto ódio, tanta violência como a gente está vendo hoje. Acho que esse foi o aspecto negativo que mais me surpreendeu. O aspecto positivo foi ver que dá para fazer muita coisa. Meu maior medo, como mulher jovem que vem da periferia, era entrar lá e ficar isolada, não conseguir fazer nada. E foi muito bonito para mim ver que se a gente se articula com a sociedade, se a gente constrói pontes com quem pensa diferente, mas pode lutar junto naquela pauta, dá para fazer. Então eu tenho um orgulho danado da luta que eu travei para que nossas escolas públicas tivessem absorventes, tenho muito orgulho da luta que travei pela vacinação dos professores, dos profissionais da educação durante a pandemia, da luta por conectividade, da luta por mais recursos para a construção de creches. Então, da luta contra a corrupção, inclusive, o meu trabalho de fiscalização já devolveu 2 bilhões de reais aos cofres públicos e acho que essa foi a coisa mais positiva, que é o que eu digo para quem está nos ouvindo, que também cresceu ouvindo como eu, que não dá, se você entrar você vai se corromper, você vai ficar isolado, dá para fazer um trabalho sério e relevante. É muito difícil, a gente lida com muita violência, mas eu tenho um pouco essa missão de convencer as pessoas a também olharem para a política. A deputada Tabata Amaral, que foi eleita agora com 337 mil votos por São Paulo para o seu segundo mandato, está aqui ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Bom dia, deputada. Eu queria lhe perguntar o seguinte, a gente tem se debruçado, e acho que todo mundo que gosta de política e trabalha na política, sobre os resultados do primeiro turno, não é? Quando a gente olha ali a configuração da Câmara dos Deputados, a maior bancada é a bancada do PL e uma grande vitória ali dessa corrente mais conservadora, mais ligada ao presidente Jair Bolsonaro, em número de assentos na Câmara, no Senado e naqueles governadores que foram eleitos no primeiro turno. A minha pergunta é a seguinte, como deputada federal, que representa uma corrente mais à esquerda, a senhora espera ter dificuldades agora nessa nova legislatura? Bom dia, Thaís, um prazer estar falando com você. Infelizmente, quando a gente olha para a eleição agora, a minha votação, como a 6ª pessoa mais votada aqui em São Paulo, é uma exceção. Essa foi uma eleição de extremos. E essa foi, sobretudo, uma eleição que favoreceu o Centrão, que favoreceu a corrupção. Por que eu digo isso? Eu
pauto muito a minha trajetória, o meu mandato, por diálogo e moderação. E isso faz com que eu seja atacada tanto pela esquerda quanto pela direita. Mas eu acredito realmente que o diálogo, a moderação, são aquelas coisas que estão fazendo mais falta ao nosso Brasil. Se a gente não dialoga, se a gente não conversa com quem pensa diferente, a gente não consegue resolver um problema. A gente não consegue aprovar um projeto de lei. Então, infelizmente, foi uma eleição que favoreceu pessoas que não dialogam, que são extremistas, mas que favoreceu a corrupção também. Tem um tal de orçamento secreto que foi criado pelo governo Bolsonaro, pelo Centrão, que colocou milhões e milhões de reais de forma corrupta nas campanhas do Centrão. Então, muita gente olhou para essa eleição e falou, foi uma eleição à direita. Infelizmente, não. Inclusive, a centro-direita perdeu muito espaço. Foi uma eleição que se injetou muito dinheiro sujo com esse orçamento secreto e que favoreceu um discurso extremista. E aí, para quem não sabe o que é o orçamento secreto, de forma muito resumida, é um dinheiro que é do nosso dinheiro, dinheiro do público. Então, infelizmente, a gente viu as notícias que Bolsonaro tirou dinheiro de políticas voltadas para as mulheres, tirou dinheiro da farmácia popular, vetou o nosso projeto de aumentar o recurso da merenda escolar, tudo isso para quê? Para colocar esse dinheiro nas mãos do Centrão. E não tem nenhuma transparência, por isso que chama orçamento secreto. Esses deputados e senadores que são da base do governo usaram esse dinheiro como quiseram. Milhões de reais sem nenhuma transparência. Para comprar uma ambulância, para comprar um trator que custou muito mais do que deveria custar, para colocar numa prefeitura de um amigo e desviar esse recurso, para colocar numa empresa de um amigo e desviar esse recurso. E, inclusive, estão saindo notícias e estudos que mostram bem. A senhora acha que foi correta a decisão de manter as escolas públicas fechadas por 2 anos durante esse período aí em que nós vivemos a pandemia da Covid? Com toda certeza não. E aí, Pedro, eu fui uma voz um pouco solitária no campo progressista da centro-esquerda ao defender que nós tivéssemos uma volta segura às aulas. E eu digo isso porque quando a gente fala da realidade, ela é muito mais dura e menos floreada do que o Twitter, do que as redes sociais. O que eu vi na minha comunidade foram crianças que estavam na rua, sem merenda, sem uma educação, sem internet, sem absolutamente nenhuma condição de estudar. Tem um estudo levantado pelo Data Favela que mostrou que metade das crianças que residem em favelas não estudaram durante a pandemia. Então, infelizmente, essa história de aula online foi uma grande mentira, foi uma grande falácia, que não aconteceu na ponta. O que eu fiz enquanto congressista, enquanto parlamentar da educação? Primeiro, eu fui a pessoa que apresentou a proposta para que os professores fossem vacinados com prioridade. Isso foi importante para a gente voltar às aulas. Uma segunda coisa, eu lutei para que esses alunos de baixa renda, para que os professores também tivessem acesso à internet. Então, junto com a bancada da educação, eu escrevi um projeto em que nós pudéssemos dar acesso à internet e equipamento a 18 milhões de alunos e a 1,5 milhão de professores. Mas, infelizmente, por alguma razão, nós temos hoje um governo que se coloca contra a educação todos os dias. Não só cortando o recurso da educação, desviando o dinheiro da educação, mas se colocando contra esses projetos. Então, a gente aprovou essa lei de conectividade, o governo Bolsonaro vetou essa lei, nós conseguimos derrubar o veto e, na sequência, o governo Bolsonaro questionou na justiça o nosso projeto. Finalmente, fomos vencedores e a gente conseguiu fazer com que esse projeto ele fosse sancionado, ele tivesse que ser executado. Qual foi o problema? 2 anos depois. Ou seja, muitos alunos de baixa renda que poderiam ter recebido um tablet, um chip com internet no comecinho da pandemia, lá em abril, dezembro de 2020, não tiveram esse acesso, porque infelizmente a gente não tem hoje um Ministério da Educação. E é esse o problema da falta de diálogo. Para que as pessoas tenham uma ideia, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, proibiu os servidores do MEC de me receberem. Eu sou uma das parlamentares que mais debatem educação no Congresso Nacional. Por que ele proibiu? Porque eu estou fiscalizando, porque eu estou fazendo o meu trabalho. Então, quando a gente não tem diálogo, a gente não consegue avançar. E, infelizmente, essa falta de diálogo, essa
essa ideologia tão barata, tão rasa, que tomou conta do Ministério da Educação, contribuiu e muito para que nós tivéssemos 2 anos sem aulas. E o Brasil vai pagar um preço muito alto por isso. Serão anos e anos para que a gente possa recuperar a perda em matemática, a perda em português, a evasão e o abandono escolar que aumentaram. A deputada Tabata Amaral conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes no Jornal Gente. 9h15 agora, esse é o quinto sinal nos lembrando do horário. Queria lhe perguntar, para a gente terminar a nossa conversa, deputado, o seguinte: quando a gente olha para o tamanho da bancada feminina na Câmara dos Deputados, aumentou um pouco agora, são 91 mulheres, 7,7% das cadeiras da Câmara dos Deputados. Eram 77, foram para 91. Agora, quando a gente olha ali a proporção homem-mulher na população brasileira, em que as mulheres são maioria, as mulheres ainda são subrepresentadas no Parlamento Federal. Por quê? É problema com os partidos? É falta de interesse das mulheres? É falta de conexão com o eleitor? Qual que é a sua leitura para esse quadro? Para que as pessoas tenham ideia do número que você está trazendo, Thaís, imaginem que de cada 10 políticos, 8 ou 9 são homens. É nesse cenário que a gente vive. E, obviamente, tem algo muito errado acontecendo se a gente não tem lá metade, que é o que a gente tem na sociedade. E aí eu começo dizendo que, sim, as mulheres têm o mesmo interesse que os homens na política. Como é que eu posso dizer isso? Se a gente olha para os números de filiados aos partidos políticos, aproximadamente metade são mulheres. Então, nós mulheres temos muito interesse, a gente se prepara, quer participar da vida pública, qual que é o problema? As mulheres recebem muito menos apoio durante uma campanha eleitoral. Então, as mulheres recebem, de forma consistente, menos recurso, menos apoio, menos espaço em TV, rádio, redes sociais. E aí, obviamente, que existem leis que vêm tentando enfrentar isso, mas muitos partidos preferem cometer um crime, preferem cometer uma ilegalidade do que dar esse espaço às mulheres. E aí também entender que a gente tem uma mudança cultural a ser feita. Muita gente ainda acha que, e muitos homens, inclusive, que o lugar da mulher não é na política. Por que as pessoas pensam assim? Porque 90 anos atrás, nós mulheres não podíamos nem votar, nem ser eleitas. Então, a gente tem um debate a ser feito na comunicação, a gente tem um debate a ser feito dentro dos partidos políticos, para que essas mulheres que já são líderes, que são preparadas, que são honestas, possam ocupar esse lugar. Então, de forma muito contundente, as mulheres são tão interessadas por política quanto os homens, mas infelizmente ainda não têm o mesmo espaço, ainda não têm a mesma oportunidade de disputar uma eleição. Eu brinco que uma eleição é quando a gente tem a oportunidade de entregar uma carta. A gente vai entregar uma carta para a pessoa e dizer, olha, eu sou a Tabata, essa é a minha história, essas são minhas propostas. Faz sentido para você? Muitas mulheres não conseguem entregar a carta, porque não tem dinheiro para pagar o correio, porque não recebem o apoio para escrever essa carta, para entregar para as pessoas. Então, não é que as mulheres não votam em mulheres, é que a maioria da população, homens e mulheres, sequer ficam sabendo das candidatas mulheres que nós temos. Então, temos um longo caminho pela frente, mas eu sou muito otimista de que cada vez mais a gente vai ter uma política que tenha mais a nossa cara, com mais mulheres, mais negros, mais jovens, mais pessoas da periferia, porque enquanto o Congresso for tão diferente do que é a sociedade, esse Congresso vai debater tudo, menos o que importa para as pessoas. Deputada Tabata Amaral, deputada federal reeleita por São Paulo, teve quase 350 mil votos agora nas urnas em 2022. Muito obrigada, pela conversa conosco aqui com os nossos ouvintes. Parabéns pela sua votação. Muito obrigada, Thaís. Obrigada, Pedro. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais é Tabata Amaral SP. Um bom dia para todos.